Abra sua Bíblia, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler sentado como vocês estão, do versículo 17 ao versículo de número 31. Efésios, capítulo 4, 17 ao 31. Nós estamos trabalhando a série de culto de libertação e cura divina. Temos abordado alguns temas. Hoje nós estaremos abordando o tema Seja liberto da mentira. Nós precisamos ser libertos para fazer a obra de Deus, e se nós não tivermos cuidado, o nosso mau testemunho causa um prejuízo muito grande para a obra de Deus. Aos Efésios 4, 17 ao 31, quem achou diz amém. Amém. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os versos ímpar, a igreja os pares. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Versículo 18, a igreja. Entebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeis assim a impureza. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano. E vos renoveis o espírito do vosso sentido. E vós estáis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não entristecai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, como falamos, nós estamos trabalhando aqui temas que falam sobre libertação. Nós aceitamos Jesus, o processo de regeneração, de santificação, o fruto do Espírito, os dons espirituais. Mas ao longo do tempo, alguns de nós nos perdemos e passamos às práticas dos rudimentos antigos. Com isso entendemos que precisamos estarmos libertos para fazer a obra de Deus. O tema de hoje: seja liberto da mentira. Vamos então para o primeiro ponto, o significado da palavra mentira no hebraico. A palavra mentira no hebraico é sheker, e significa declaração falsa, fala enganosa, aquele que distorce a verdade. Abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Quem achou pode ler. E a Sara disse: Êxodo
Aí está a ordem de Deus, implícita nos mandamentos que Moisés deveria passar para a nação de Israel. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Salmo 107, versículo, Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Duas coisas que acontecem com o crente que se dá a mentira: não tem firmeza na casa de Deus e não permanecerá. Quem tira? O pastor? Não. Quem tira? O próprio Deus. A Bíblia diz assim: aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa, diz o Senhor. Então, duas coisas podem acontecer. A pessoa que é dada a mentira não tem firmeza. Então, você pode observar, faz um filtro naquele crente que ele tem a tendência para mentir. Ele não tem firmeza. Sua palavra não é de confiança. 2, não permanece muito tempo na casa de Deus. Provérbios 12 e 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são os seus deleites. O que é que Deus prefere? Alguém que fale firme, ríspido, brusco, áspero, mas que fale a verdade. Alguém que tem uma palavra que não faz curva, mas que fale a verdade. Cada dia estamos escassos de pessoas que falem a verdade. A verdade, ela tanto nos justifica, como também nos condena. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus, mas também tem várias referências dos erros desses homens nas páginas sagradas. Você pode observar que Deus fez questão de inspirar os homens que escreveram em épocas diferentes, cerca de 1.500 escritores, escreveram a Bíblia Sagrada, e lá está inserido o erro de cada um. Porque a palavra, a verdade não é leviana, não pode ser leviana, porque a verdade é o símbolo de Deus. Glória a Deus. Então, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, em primeiro plano, nós estamos aprendendo aqui que a mentira no hebraico significa sheker, que significa declaração falsa, fala enganosa, aquele que distorce a verdade. Vamos para o segundo ponto. Já que é um culto de ensino, vamos entender o termo grego, o significado da mentira no grego. No grego existem vários, eu peguei aqui um, pseudos. A palavra pseudos tem referência a alguém que é cúmplice do erro. 2, qualidade daquele que falsifica os fatos. 3, mentiroso deliberado. Não consegue resolver os seus problemas e assumir suas responsabilidades sem mentir. E qual que é o transtorno disso para a igreja? Mau testemunho. Vamos ler? Vamos ler só uma referência. 2 Samuel capítulo 14, versículo 2. Amém. 2 Samuel capítulo 14, versículo 2. Que achou? Pode ir. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: ora, finge que estás imundo
veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. O que acontece aqui, para quem conhece a passagem? É muito Absalão, filho rebelde do rei, e agora Davi está chorando por Absalão. Joabe chega da batalha e repreende Davi dizendo, então quer dizer que se o teu filho tivesse vivo e todo Israel morto, você estava bem. E aí Joabe, como era muito poderoso na palavra, muito persuasivo, disse, levanta-te, sai ao alpendre e fala ao povo. E ele constrangeu Davi e saiu para falar com o povo. Ele contrata uma mulher e é exatamente essas características que o irmão leu aqui agora. Qual que era o papel da mulher? Disfarçar, fazer uma cena, fazer um teatro e passar aquilo como verdade para Davi. Davi ouviu a conversa da mulher e depois perguntou, vem cá, não tem porventura a mão de Joabe por trás disso? E a mulher disse para Davi, tu és um anjo de Israel, Deus te revelou. O meu senhor Joabe disse assim e assim. Então, nós temos que ter o cuidado, nós que pregamos, que ensinamos, que lideramos, que cantamos, que fazemos parte do departamento da casa de Deus, para não emprestar a boca para o diabo, para não ser mentiroso, nem fomentar a mentira, nem apoiar a mentira, nem teatralizar a mentira. Porque às vezes nós não mentimos, mas somos coniventes na mentira de alguém. E quando nós não sabemos os fatos como são, nós devemos se inteirar dos assuntos. Porque senão é muito fracionário. A gente sai de verdadeiro para mentiroso num piscar de olhos. Então, nós vimos aqui uma ação num combinado. E o que se vê aí em muitas igrejas? Muitas igrejas se vê um combinado. A pessoa que está sendo curada foi contratada, a pessoa que está sendo revelada foi contratada, e os pseudos, que é o termo grego para mentira, os pseudos líderes, eles contratam, fazem o show, apresentam aquilo como milagre, e o pano de fundo é a mentira. E a Bíblia diz, não se admire, não se escandalize, porque Satanás se transfigura em anjo de luz, que se possível engana até os escolhidos. Vamos para o terceiro significado. Claro que o termo original da mentira, ela não vem do hebraico e também não vem do grego, ela vem do latim. No latim, a palavra mentira significa mentire. A palavra mentire, ela significa inteligência mentirosa. Todo mentiroso tem uma mente brilhante, sim ou não? Tem. Todo mentiroso tem uma mente brilhante. Ele cria um caminho no meio do mar. Ele faz melancia ter perna, põe barriga de boi e perna de formiga. O mentiroso cria um cenário que você fica admirado, porque o mentiroso tem uma mente brilhante. Quem já foi alvo de mentira sabe o que eu estou falando. Você acredita naquela mentira, e eu não sei se a mentira foi bem contada, bem elaborada, ou se nós, depois de sabermos da mentira, com a cara de trouxa que a gente fica, eu acho que a gente fica mais desapontado ainda. Porque a mentira foi tão colorida, tão bem colocada, que a gente acreditou, fez daquilo uma verdade, depois não era nada daquilo que foi contado. Todo mentiroso tem uma mente brilhante. Vamos ler? Abre a Bíblia aí. Jó, capítulo 4, versículo 13.
Livro de Jó, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler devagarzinho, com gosto. Pensa naquela comida que você gosta e lê com aquele gosto que você come. Entre Pensamento, visões de noite da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Versículo 13. Olha a mente brilhante do mentiroso. Quem está falando aí? Elifaz. Elifaz está vendo Jó todo arrebentado. Perdeu o filho, casamento está na berlinda, chagado do alto da cabeça à planta dos pés, se lastimando, coçando com um caco de telha, o alívio que tinha nos cães lambendo suas úlceras. Aí vem quem? Elifaz. Olha Jó. Sabe quando cai o sono entre os filhos dos homens? Caiu sobre mim. E veio o Espírito, se aproximou de mim. Versículo 14, lê aí. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Olha aí. E não é típico das profecias mentirosas, das revelações mentirosas? Olha, irmão, olha como eu estou arrepiado. Ó. Ixi. Cheguei a me arrepiar. É exatamente essa mente brilhante que o mentiroso tem. Porque ele quer dar ênfase à revelação mentirosa. Porque a mensagem de Deus ela é direta, objetiva e não faz curva. E a pessoa que está entregando a mensagem tem convicção. Mas a mensagem mentirosa, ela precisa, pelo mentiroso, ser recheada, paramentada, receber um pouco de cor, para que aquilo seja empurrado de goela abaixo no seu ouvinte. Versículo 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Cabelos. Quem está falando aí? Ele faz. Guarda esse nome. Vamos precisar desse nome já já. Ele faz. Olha, o Espírito passou por mim. Meu Deus, foi muito forte. Me arrepiou os cabelos. Olha, irmão. E aí o mentiroso diz assim: e um dos sinais que Deus está me tomando é quando eu me arrepio. Valeu. E aí está lendo agora que era o Espírito sem fisionomia. Versículo 16. Falou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: Olha aí, não é exatamente o que acontece em alguns cultos? Olha, irmão, estou vendo um negócio preto atrás de você, viu? Olha, irmão, estou vendo uma nuvem. Olha, eu não sei o que é, irmão. Então fica quieto. Fica quieto. Não fala. Não fica. A Bíblia diz que quem tem um sonho, conte. Porque de Deus são as revelações. A Bíblia diz tudo com decência e ordem. O que disso passa é de procedência de quem? Do satrigo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é de confusão. Deus não vai embaralhar a mente de ninguém, irmão. Ó, vigia, irmão, que ó, alguma coisa ruim vai acontecer. Repreende na hora, irmão. Repreende na hora. Repreende. Olha, irmão, eu estou sentindo que não está repreendido em nome de Jesus. Porque toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. Por mais dura que seja, lá dentro o ouvinte sabe que Deus está falando. Quando Deus tomou Samuel dizendo que a arca ia ser tomada e os filhos de Eli ia morrer, Eli se contorceu, mas disse: é o Senhor. Então a palavra de Deus não precisa fazer curva. O Senhor disse: eu, o Senhor, falei. E a palavra que eu falei não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo que eu a designei. A Bíblia diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E para concluir aqui, o Senhor disse para Ezequiel: fala a minha palavra, quer ouçam, quer
deixem de ouvir, pois saberão que no meio deles houve um profeta. Então, Aleluia. agora vamos ver o mesmo que ele faz, recebendo o elogio de Deus. Esse mesmo que se arrepia, que se entorta, que eu vi um vulto preto, eu não sei o que era. Então, Jó capítulo 42, versículo 7. Por que trazer esses temas? Além de amadurecer a fé, você não vai atrás desses exemplos. Porque a questão do ensino e da pregação é que toda pregação é um ensino e todo ensino deve ser uma pregação. Porém, você não pode usar mecanismo para manipular a igreja. Ah, mas o culto está travado. Entrega a palavra. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções entre juntas e medula. Ah, mas hoje... Não, meu querido. Não improvise a mensagem. A mensagem é pura, é verdadeira. Coloque uma coisa na sua cabeça. Se a Bíblia não fizer, não é o teu malabarismo que vai fazer alguma coisa. Vamos ler? Jó 42 e 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras que o Senhor disse a Eufrate, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha Deus repreendendo os arrepios aí. É o mesmo caboclo aí, ó. É o mesmo. Olha os arrepios. Olha os vultos que ele viu. Não vi a feição, mas era o Espírito. E ele passou por mim. E aí eu me calei e ouvi uma voz. E aí é que está o cerne da coisa. Tem muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem significado. Mas a Bíblia diz: as ovelhas conhecem a minha voz. Vocês não falaram reto. Eu não tenho nada a ver com aquele malabarismo, daquele espírito que te arrepiou, que você não viu a face e falou: não fui eu. E Deus, Ele é santo, irmão. A Bíblia diz que o profeta de honra é cabeça, e o profeta sem honra é cauda. E se tem uma coisa que agride a verdade divina, é quando o crente diz: Deus falou quando Deus não falou. Deus não falou por você, deixe Deus usar qualquer outra pessoa, mas não diga que Deus está falando na sua boca sem estar falando, porque você comete uma mentira. E quando você usa uma mentira a bem da verdade, para querer tentar impor alguma espiritualidade, você está sendo influenciado pelo diabo e não por Deus. Porque o Espírito Santo não vai mentir para que você possa resolver alguma situação na igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos lá. A verdade absoluta é que a mentira jamais acontece inadvertidamente ou em nome de boas intenções. Quem está mentindo, irmão, sabe muito bem o que quer. Ele quer enganar. Meu Deus, Ninguém mente desavisadamente. Ele sabe muito bem o que quer. E qual que é o alvo do mentiroso? Enganar, obscurecer, alterar os fatos, desfazer da verdade. Então, fazer declaração falsa, falar enganosamente, distorcer a verdade, ser referência e cúmplice do erro, ser um falsificador dos fatos e mentir deliberadamente. Não tem situação que você fala para alguém: por que você mentiu? Você não precisava mentir. É verdade. É só falar a verdade. E foi o versículo que nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 25. Falai a verdade ao seu próximo. Você não precisa se diminuir para cair no mundo, para caber no mundinho de alguém. Você não está aqui para agradar todo mundo. Quem quiser vir para a igreja pensando em agradar todo mundo,
vai desagradar a todos. Isso aqui não é um jogo de empurra. Isso aqui não é estratégias políticas. O que impera aqui é a verdade. E a verdade é quem prevalece. A Bíblia diz que a verdade é quem prevalece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, só para tirar uma dúvida, aquela situação que Acabe ia para guerrear com o Gideão e ele citou que o profeta ia contra as palavras dele, só que por permissão de Deus, os profetas profetizaram que ia dar tudo certo, mas foi, eu não sei se foi, esqueci, Natan, que falou segundo a vontade de Deus ali. É uma situação que eu não entendi aquilo ali. A questão é o seguinte: há dois fatores, dois exemplos. O primeiro exemplo é o que é escrito em Reis, que havia naquela cidade um profeta velho e havia também um profeta novo. Deus deu a ordem para o profeta novo, lá para a cidade: não coma pão, não beba água, cumpre só tua missão. O profeta novo já foi abrindo a boca e contando o particular de Deus. Você quer aprender a medir alguém espiritualmente? Saber se aquela pessoa é madura? Olha o que ela fala. Olha o que ela conversa. A Bíblia diz que pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. E o profeta novo foi. O profeta velho ficou sabendo e disse: oh, você está aqui no manto? Estou. Vai fazer o que aqui? Aí abriu a boca. E não, mas vamos aqui em casa comer. Aí o profeta novo abre a boca: não, mas Deus falou comigo que não é para me comer e nem beber nessa cidade. E o profeta velho, com toda estratégia. Pode observar, todo profeta velho tem uma estratégia. Ou ele vai desceu quentinha, ou ele vai fazer algum malabarismo para te enganar. O profeta velho tem seus cacoetes, tem suas estratégias. Se perguntar aqui quem já foi enganado pelo profeta velho, tem gente que não quer nem saber profecia. O profeta velho é terrível, é ardiloso. Mas o profeta novo, sem experiência, fez o quê? Foi lá e comeu. Deus mandou uma baleia engolir Jonas e ali Deus mandou um leão. Deus mandou um leão e a ordem era: só mata esse desobediente. Vai lá, só mata. E aí, o profeta velho em cima de quê? Do jumentinho, que era o transporte da época. O leão chegou, matou o profeta e olha que situação. Está o leão aqui, o profeta boca aberta, morto lá, e o jumento lá pensando: mas esse profeta é trouxa. O segundo exemplo é o que ele contou. A ordem era: não faça aliança com Acabe. E o que foi que Josafá fez? Fez aliança com Acabe. Deus quebrou os navios de Josafá no cais. Quebrou os navios. E agora ficaram preocupados. E a ideia era consultar alguém da parte de Deus para saber se naquela batalha Deus estaria com eles. E aí, profeta de verdade, não agrada todo mundo. Pode ter certeza. Não dá moral, não dá ibope, porque tem o pé no chão, tem convicção a quem serve. E aí, está lá muitos profetas dizendo: sobe, rei, vai, rei, Deus é contigo, rei. Não é assim que acontece muitas vezes em alguns dos nossos cultos? Os pastores do altar recebem recorde de profecia. Sou contigo, vou te exaltar, vou te dar vitória. Para o pequenininho, esses profetas nem olham. E quando olha, é marreta pura. Desce, te humilha. Vou eu te ferir, vou eu te quebrar. E é assim. E aí, Josafá, homem de oração, olhou e viu os profetas. Eita, ai. Josafá olhou assim, mano. Igual a gente faz no culto, sim ou não? Quando está com muita coisa, que dá uma olhada assim, e na hora o Espírito Santo testifica
que Deus não está nem aí para esse negócio. Não tem mais um profeta aqui não? Tem pelo menos um. Como se dissesse assim, eu estou olhando para o fundo da calça desse profeta aqui, ó. É tudo fuleiro. Não tem um. Aí, ó. Olha a referência. Isso que é lindo. Qual que é a referência? Ah, tem um. Tinha ou não tinha? E o rei reconhecia não? Reconheceu ou não? Reconhecia. Tem um. Olha, está no cárcere. Não falam que o é reto perante mim. Tá bom, manda chamar ele. A comissão da mentira chegou primeiro e disse: Micaías, veja o que você vai falar, porque está todo mundo dizendo que grande vai ser o rebuliço, que o rei vai voltar vitorioso, que a vitória é nossa. Micaías olhou para aquela camada do profeta fuleiro e disse assim: não, certo? Como vive o Senhor, em cuja face estou, tudo quanto Deus colocar na minha boca, isso eu vou falar. A comissão da mentira já sobe ali as escadas tremendo, porque o profeta verdadeiro, ele é reconhecido pela sua autoridade, vida e testemunho. Quando Micaías chegou lá, que viu, e só faltava a fala do profeta, tá vendo? Estava no calabouço, preso, desvalorizado pelo rei, mas era o profeta de Deus. Nem sempre os profetas serão tratados com honra, mas nós não estamos aqui para receber honra do homem, estamos aqui para receber honra de Deus. Ele disse: eu vi Israel como ovelha sem pastor. E aí, na hora que a mensagem veio, o rei Acabe começou a espernear, porque é assim que o carnudo faz. Na hora que a chibata de Jeová está descendo, o cajado de Jeová está descendo, ele quer usar o argumento do grito, do confrontamento, mas lá dentro ele sabe que é Deus que está falando. E ele disse: não te falei? Ele não fala nada que é favorável perante mim. Prende, angustia com pão de amargura até que eu volte. E aí é lindo, irmão. A pessoa que fala a verdade, que anda na verdade, é maravilhoso. Porque ele diz assim, ó: se tu voltares com vida, Deus não falou na minha boca. E aí entra a história. Olha como o cara temeu. Temeu ou não temeu? Maltratava o profeta, rejeitava o profeta, denegria o profeta, mas quando o profeta falou, ele me dá aí umas 200 vestes festivas aí, e se enrolou e se cobriu, tapeou, e aí vem o juízo de Deus. Porque do juízo de Deus ninguém escapa. Eu me recordo que uma vez nós estávamos no ciclo de oração em acampamento, lá no Recife, e lá o ciclo de oração começa às 5 horas da manhã. Que hora começa? 5 horas. E naquele culto, a irmã saiu do lugar dela e os obreiros ficam no altar, porque quem conhece o ciclo de oração do Nordeste, quem assiste por aí na Rede Brasil, no canal 14, na internet, sabe que é congresso. O ciclo de oração lá é lotado. E a irmã já vem, ó, na unção. Subiu no altar, estendeu a mão, o presbítero deu uma tapa na mão da irmã e disse: vá sentar e deixe de meninice. E a irmã, e Deus tomou a irmã. Isso que é lindo. Porque o profeta verdadeiro não recua. Não recua. Pode ver, não recua. O profeta verdadeiro não tem medo de chumbo grosso. Não tem medo de cara feia. Lembra de Acabe? Tu és o perturbador de Israel. Elias, perturbador é tu e a casa do teu pai. O profeta não corre. Não corre. Ele até titubeia, mas não corre. Chegou lá, o homem entesando o arco, por acaso, atirou a flecha e pegou entre o abdômen de quem? Do Acabe. E o rastro do sangue foi até a porta da cidade. Olha como é que o negócio vem à tona. De quem é esse sangue? De quem é esse sangue? De quem é esse sangue? É daquele soldado lá. Quem é o soldado? Soldado diferente, não está com a armadura, o capacete. Está ali com meio mundo de lençol, de toalha, escondido. E foi dizer: eu acredito, estou parafraseando, que deu trabalho para desenrolar aquele pacote. De tanta veste que ele estava ali enrolado. Aí quando vira era Acabe. Lembraram de quem na hora? Da profecia. Então, eu prefiro não tocar, aguardar o cumprimento,
do que tocar naquilo que eu não conheço. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E às vezes estamos tocando em quem Deus está usando e atraindo para si maldição. Esse é o verbo, tá bom. Vamos então correr aqui. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então vamos lá. Primeiro homem de Deus que mentiu. Um homem segundo o coração de Deus. E nós falamos aqui que quem está mentindo sabe o que quer. Quem está mentindo sabe muito bem. Tem nada de inocência numa mentira. Pelo contrário, tem muita maldade e o objetivo é enganar. Davi mentiu para esconder o adultério. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 13 a 15, ele era uma época de guerra, ele não vai, fica em casa, do alpendre, vê uma mulher bonita tomando banho. Olha a situação, pergunta de quem é a mulher, alguém diz de quem era a mulher, era de Urias, um soldado de uma grande envergadura. Ele manda pegar a mulher, coabita com a mulher, e aí manda chamar o marido da mulher. Vai ver a situação, para você não cair aí, irmão, em conto de fada. Em conto de fada. Chama a da mulher, manda o cara beber vinho, se alegrar e fala, e vai deitar com a tua mulher. E o homem é fiel. E diz, como que Israel está em guerra e eu me deitaria e deixaria na guarda do rei? O homem era tão justo que dormiu na porta do rei. O rei, vendo que não podia fazer nada, escreve uma carta, manda pela mão do próprio homem e entrega para Joabe. Joabe era sanguinário, mas quando leu a carta, Joabe temeu. O mensageiro de Davi chega depois de Urias e fala, não sinta pesado no teu coração colocar Urias para morrer na frente da guerra, porque a espada fere ambos os lados. E matou o homem. E a história vocês conhecem. Quando ele fez todo esse ajeitadinho, quem vem? Quem vem? O profeta Natan. Vem cá. Deixa eu te contar aqui uma história. Tinha um homem que tinha muitos cordeiros, muitos do rebanho, e o outro que só tinha uma pobre cordeira, mais ou menos assim. E aquele homem que tinha muitos animais foi lá e pegou aquela cordeirinha daquele homem. E aí Davi ficou irado. Está em pecado, adulterão nas costas, e está dando sentença para todo mundo. O erro do sujo é falado mal lavado. Porque por cima balagandã e por baixo mulambo só. E aí, não, esse homem tem que morrer. Esse homem é você. Ah, é? Segundo exemplo. Abraão. Abraão mentiu 2 vezes. A primeira, ele mentiu em Gênesis 12, 11 ao 13. E a segunda, a mentira vira um vício. Vira um vício. Deforma o caráter da pessoa. E a pessoa passa agora a usar a mentira como ferramenta principal e ele despreza a verdade. E mentiu em Gênesis capítulo 20, exatamente no versículo 11 a 13. E quando o homem está dançando uma lambada com Sara lá, que ele fica lá pela janela olhando, e Sara num forró que a poeira subia, quando todo mundo foi deitar, que o rei foi coabitar com Sara, Deus aparece. Entrega a mulher para o homem, que o homem é um profeta. Olha que maneira que Deus tem de desmascarar o mentiroso. Entrega para ele, ele é profeta. Aí o rei, mas foi ele quem me disse que não era mulher, que era irmã. Então, nós precisamos falar a verdade, dizer a verdade. Goste quem gostar, doia quem doer, magoe quem magoar, passe mal, desmaie, acha ruim, mas isso passa. Do que ser mentiroso, leviano e conivente
e fazer agora parte do censo de mais um mentiroso na igreja evangélica. 3. Jacó mentiu, e agora a mentira vem de berço. Pensa numa mulher mentirosa, era a Rebeca. Oh, meu Deus do céu. Isaac tem um cuidado. Olha que coisa. Vai pegar lá uma das parentes dos meus parentes lá, da minha descendência. Não pega coisa ruim, não. Pega uma crente. Pega uma mulher crente. E a crente era mentirosa, enganava o pai, fazia um rolo danado. A bicha era tão articulista que ela sentou em cima dos deuses do pai. E Jacó quase que perde a vida, uma briga danada em família. Os cunhados viraram a cara para Jacó: você roubou, você roubou, você roubou. Jacó: não, eu trabalhei. E Deus mudou a minha história. E jamais passava na cabeça, porque o mentiroso tem uma cara de santo, já viu? Todo mentiroso tem uma cara de santo. Você olha para o mentiroso assim, você fala: não. Ela está aí, depois de Madre Teresa de Calcutá, ela. E aí chegaram perto da carga. Como é que tá, minha irmã? Aí na hora ela fala: eu estou nos dias da mulher. Inventou que estava menstruada, no ciclo menstrual, e cheio de roupa debaixo da saia. E você acha que não vira um ciclo vicioso? O que aconteceu agora? Ela ouviu a profecia: 2 nações há no teu ventre. O maior servirá. Precisava mentir? Precisava enganar? Não, já tinha sido feita a promessa. Mas o que ela fez? Isaac está lá cego, com vontade de comer uma caça. Esaú sem orar, sem vigiar, sem nada. Tanto cabrito no quintal, saindo por dentro dessas matas aí. E os cabritos lá. Jacó olhou e a mãe dele disse: não, pega a roupa do teu irmão, vem cá, vamos fazer um arrumadinho. Irmão, eu estou trazendo essa mensagem para você vigiar, fazer um filtro da situação, porque por isso tem muito inocente condenado, porque a gente já entra de corpo alvo e quando vai saber a verdade já é tarde demais. Pegou a roupa, vestiu Jacó, pegou uns pelos de coisa, colocou, e ela: vou fazer um guisado rapidinho. Jacó olhou assim: mãe, isso vai dar ruim. E a mentirosa falou: não, vai cair sobre mim essa mentira. Fizeram guisado, deram para o homem, comeu. Quando o Esaú chegou, ele disse: você mentiu para mim 2 vezes, para tomar a primogenitura e agora para tomar a minha bênção. E disse: chegará o tempo do meu pai morrer e eu vou te matar. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja por causa de mentira? Quantas pessoas não querem pisar aqui na igreja por causa de mentira? Irmão, tenho só mais 3 pontos. Posso continuar? Não? Sim. Reverenciar. Jacó mentiu com a ajuda da mãe. Saul mentiu. O rei Saul. Qual que era a ordem? A ordem de Deus era: vá lá e mate Agag e todo o seu rebanho. E aí Saul vai e desobedece. O mentiroso, ele tem uma probabilidade de desobedecer a Deus, que é a verdade, e obedecer ao diabo, que é a mentira. E o que ele fez? Separou o rebanho mais gordo. E quando Deus mandou Samuel lá, e Deus já falou: olha, eu rejeitei esse rei, já rejeitei ele. Samuel chegou e viu o balido de animais. Samuel deu uma de besta: o que está acontecendo aqui? E aí, sua vitória? E esse balido? Então, a gente separou o melhor, o povo separou o melhor das gorduras para Deus. Por isso que Deus não quer um dízimo de qualquer forma, uma oferta de qualquer maneira, um voto com segundas intenções. Deus não aceita barganha, Deus não depende do seu dinheiro, e se você der o dinheiro com essa natureza, até mal faz para a obra de Deus. E aí a sentença é: se você tivesse obedecido a Deus, Deus confirmaria o teu reino. E eu vou contar para você aqui rapidinho, antes de encerrar aqui a última.
Eu estava duro na Ilha Comprida, duro, irmão. E era essa época, nós estávamos lembrando até hoje, duro, sem nenhum real. E eu não sei que raio tem, que casa de pastor em dezembro é cheia. E eu duro. Tinha emprestado a minha Zafira para o irmão, para buscar a família em Guarulhos, e ele deixou em casa um Fiat Mobi. E eu fui lá, que a casa dava 2 ruas, cheguei ali, vi o Fiat Mobi, deu um estalo na minha mente, vai ganhar dinheiro. Eu fiquei, olhei para o Fiat e aí abriu minha mente, falei, Viviane, eu vou fazer Uber aqui. Ela, onde, Demi? Meu Deus do céu. Falei, eu vou. E chegava na rodoviária, quando os taxistas pegavam os passageiros, eu encostava, vai Uber aí? Vou. Irmão, e eu ganhei ali R$400, 470, 600 reais. Eu levava para ver a ponte de Bom Jesus de Guape. Eu levava para o Clube Tropical. Eu ia buscar gente de madrugada lá em Guape. E toda vez que eu comprava, ganhava o dinheiro que eu fazia de venda. Já vinha comprando. Aí eu vinha suco, refrigerante e lotava, já fechou. Agora eu vou de novo para a rua. Aí vinha frutas, aquelas frutas para o Natal todinha, uva, melancia, tudo, e conseguia. E aí de madrugada o telefone tocava. E eu ia buscar o povo, não estava nem aí. E aí enchia a geladeira de carne e passamos um final de ano abençoadinho. E pote de sorvete de 2 litros, e foi uma fartura. O que acontece? Deus não precisa que eu minta para justificar, entre aspas, o seu silêncio. Ainda que o silêncio de Deus me incomode, Deus não aceita arrumadinho. Deus não aceita ajeitadinho. O ajeitadinho mais famoso que temos é de Ismael e de Isaac. Olha como é que está os árabes e os judeus. Por causa de um arrumadinho. Para encerrar, Ananias e Safira, irmãos, venderam a propriedade. E a igreja não tem nada a ver quando você vende a propriedade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Só que eles vendem a propriedade numa época que as pessoas davam oferta, deitavam as ofertas no pé dos apóstolos, e eles viram aquilo como um glamour. Achavam que aquilo ia ser, que eles iam ser celebridade. Combinou com a mulher de reter parte do bem. E chegou lá, deu de cara com quem, Pedro? Por quanto você vendeu o terreno? Um exemplo, ele vendeu por 1 milhão. Então, rapaz, o comprador chorou demais, Pedro. E, rapaz, eu só vendi por 350 mil, Pedro, foi? Olha o pé dos homens na porta que vai te sepultar. Caiu. Quem vem depois? Ananias, Safira. Caminhando eu vou para Canaã. Parece que eu estou vendo ela com aquela alparca dela velha. Que o mentiroso também é miserável. Aquela alparca velha. Não tinha um perfume de canela, cinamomo, nem mirra, nem nada. Porque o mentiroso é mão mirrada, meu caralho fedendo. Vem cá! Quanto vocês venderam lá o terreno? Que benção, irmã. Que vitória, hein? Então. Eu estou até cega que o marido estava morto na porta, ela nem chegou. Então, a gente vendeu só por 350 mil. Olha os homens aí, ó. Acabou de sepultar teu marido. Ai, bem, morreu também. Então, irmãos, biblicamente, a mentira, ela passa por 2 etapas. A primeira, ela nasce no coração. Mateus 5,19. E a segunda, ela é nutrida por Satanás. Por isso nós aprendemos essa noite, fale a verdade para o seu próximo. Pode? Amém? Não quer? Não é obrigado. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Doa quem doer. É melhor que você seja reconhecido por alguém verdadeiro do que por um falso. O falso não tem estabilidade. O falso não tem estrutura. O falso não tem caráter. Mas a melhor coisa é quando você vê um crente usando a verdade, colocando os pingos no i e cada um no seu devido lugar. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse culto, por essa oportunidade. Abençoa teus filhos,
Dá uma noite de paz, tranquila. Cobre com teu sangue, protege debaixo da tua mão e da tua bênção. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos, em Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém. Pega as mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digamos em uma só voz: amém, amém e amém. Ei, não sai sem cumprimentar o seu irmão e sua irmã na paz do Senhor.